Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar na história de um santo que teve uma vida, uau, que parecia um filme de aventura. Se prepara para conhecer a jornada fantástica de São João de Deus, que a gente celebra no dia 8 de março. Então, fica a pergunta: dá para ser um aventureiro e um santo ao mesmo tempo? Pois é, a nossa história de hoje é sobre um homem que mostrou que sim, com certeza dá. Pensa só, ele foi soldado, pastor, viajou um montão e achou a missão dele nos lugares que ninguém imaginava. Bora lá então! A nossa aventura começa lá em Portugal, com um garotinho que, desde pequeno, já era, sabe, bem diferente. O nome do nosso herói era João Cidade. Ele nasceu numa cidadezinha de Portugal e, olha, desde criança ele sentia que Deus o chamava para algo grande. Esse chamado era tão forte que, com só 8 aninhos, ele fez uma coisa super corajosa. Saiu de casa para seguir um religioso. Imagina só a cena. Mas ó, a jornada dele estava só no comecinho. A vida do João virou uma aventura de verdade, com viagem para todo lado. Ele rodou a Europa inteira e foi até para a África. Olha só que caminho doido que ele fez. Com 8 anos, saiu de casa. Depois, virou pastor. Com 27, se tornou soldado e lutou em batalhas super importantes. Cada uma dessas coisas, mesmo parecendo sem conexão, estava preparando ele para ser o herói que a gente conhece. E tudo isso antes dele parar em Granada e virar vendedor de livros. E o mais legal é que, de todos os trabalhos que ele teve, ser livreiro foi o que ele mais curtiu. Foi ali, no meio dos livros, que ele se reencontrou com a fé. Ele amava principalmente os livros com imagens de santos, que ajudavam ele a rezar. E foi lá em Granada mesmo que aconteceu uma coisa, um momento que mudou a vida do João para sempre. A partir daí, a história dele tomou um rumo totalmente novo. Sabe qual foi esse momento? Um dia ele ouviu um sermão de um pregador super famoso, o João de Ávila. E pronto, foi ali o chamado final para a aventura da vida dele. Foi tipo uma virada de chave, sabe? As palavras do pregador foram como uma luz que brilhou direto no coração dele. Foi tão forte, tão impactante, que na mesma hora o João entendeu qual era a sua verdadeira missão. Ele sentiu que precisava fazer algo gigante para Deus, e a vida dele nunca, nunca mais foi a mesma. E a transformação dele foi bem intensa. Olha só, primeiro, ele começou a andar pelas ruas gritando uma frase. Depois, ele começou a fazer umas penitências tão exageradas que todo mundo achou que ele tinha ficado maluco. E aí, ele foi trancado num hospício. Mas o que parecia ser o fim da linha foi, na verdade, o lugar onde Deus ia mostrar para ele a sua maior missão. E qual era a frase que ele gritava? Era essa aqui: façam o bem, irmãos. Só isso. 3 palavrinhas super simples, mas com uma força gigante. Era o jeito dele de chamar todo mundo para fazer o bem pro próximo e para si mesmo também. Era tipo o grito de guerra do herói. Lá no hospício, o João viu uma coisa horrível. Os doentes eram tratados com muita crueldade. Sabe, quase como se estivessem sendo torturados. Eram esquecidos por todo mundo. O coração dele ficou em pedaços. E foi ali, no meio de tanto sofrimento, que ele entendeu tudo. Deus queria ele ali para ajudar. E aí, o João não ficou parado. Ele pegou toda aquela tristeza e transformou em ação. Ele decidiu criar um jeito totalmente novo de cuidar de quem mais precisava. Olha só a revolução que ele fez. Antes, como é que era? Os doentes eram escondidos, maltratados, todo mundo tinha medo deles. E com o João de Deus? Eles eram acolhidos, cuidados com muito amor. Alguém finalmente ouvia o que eles sentiam. Ele devolveu a dignidade para essa galera. Fazendo isso, o João estava seguindo o exemplo de Jesus, que é o nosso grande médico, né? O Catecismo da Igreja Católica diz que Jesus veio para curar a pessoa inteira, alma e corpo. E era isso que o João fazia, dando o melhor remédio de todos: amor e carinho. E ele não ficou só na vontade, não. Ele foi lá e fez. Ele fundou o primeiro hospital dele em Granada. E lá ele recebia todo mundo que precisava: os doentes, os órfãos, quem estava sem emprego. E logo depois, 2 amigos se juntaram a ele e eles se tornaram os primeiros irmãos da misericórdia. Que demais! A missão do João foi tão incrível, mas tão incrível, que ela não acabou quando ele foi para o céu. Pelo contrário, só cresceu e se espalhou pelo mundo inteiro. O João morreu com 55 anos. E ele morreu do jeitinho que viveu, rezando. Ele estava de joelho e segurando um crucifixo bem apertado no peito. Foi um final que mostrou toda a fé que ele tinha. E olha só como a obra dele continuou.
Ele morreu em 1550, mas o trabalho não parou. Os amigos dele continuaram tudo, até escreveram as regras da ordem. E em 1609, a igreja reconheceu ele oficialmente como santo. E sabe como a ordem dele ficou conhecida? Fatiberi Fratelli. É italiano para, adivinha, façam o bem, irmãos. A frase dele virou o nome da obra. E por causa de toda essa história de amor e cuidado, São João de Deus virou o santo padroeiro, que é tipo um protetor especial, sabe? Dos doentes, dos enfermeiros e dos hospitais. Lá do céu, ele continua cuidando de todo mundo. Então vamos pedir a ajuda desse nosso super-herói da fé. E a história do São João de Deus deixa uma pergunta para a gente pensar. E nós? O que a gente pode fazer? Inspirados no lema dele, qual pequeno gesto de fazer o bem a gente pode ter com alguém hoje? E aí, gostou? Muito obrigado por acompanhar essa história com a gente. Se esse herói do bem tocou seu coração, não esquece de curtir, compartilhar com todo mundo e se inscrever aqui no canal Catequista Felipe Lucas, tá bom? Assim a gente traz mais histórias incríveis como essa. Até a próxima, pessoal!